Então, pessoal, voltando aqui para os ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos, eles são os que vão formar o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico, que eles são fundamentais para o nosso organismo, para o organismo de todos os seres vivos, né? O DNA é de onde vem todas as nossas características. Bom, aqui tá mostrando para vocês o James Watson e o Francis Crick, que foram os que descobriram o modelo do DNA, que o DNA é feito de dupla hélice. Não se apavorem, a gente vai ver isso sobre o DNA mais adiante, tá? Então, aqui tá explicando como é que eles descobriram, tá? Aqui em cima tá falando que os ácidos nucleicos, eles controlam os processos vitais no interior dos seres vivos, sendo responsáveis pela determinação das características hereditárias, que foi o que eu acabei de falar para vocês, já que o código genético neles contido é responsável pela produção das proteínas. Olha só. Então, aquelas proteínas que a gente viu agora, elas são produzidas graças aos nossos DNA e RNA, tá? Então, eles tudo trabalham juntos, tá? A proteína, ela é de fundamental importância para nossa estrutura, e o DNA é de onde vem todas as nossas características e auxiliam também nessa produção da estrutura, tá? Aqui na página 37, tá falando dos... Opa! Vou tentar deixar com foco para vocês. Os nucleotídeos, tá? Ó, ácidos nucleicos são formados por cadeias de unidades menores, chamadas nucleotídeos, tá? Então, os ácidos nucleicos é o DNA e o RNA, do jeito que eles são lindo, maravilhosos, tá? Eles são formados por estas estruturas aqui, ó. Estão vendo? Isto aqui é um nucleotídeo. É um composto químico que vai formar, com várias conexões, vão formar o DNA e o RNA, ok? Ó, uma ribose e uma desoxirribose. Olha a diferença, a ribose tem o oxigênio, a desoxirribose, ela não tem o oxigênio, tá? Bom, para formar o DNA e o RNA, nós temos bases, tá? Então, as bases nitrogenadas, que são a base de nitrogênio, são a adenina, guanina, citosina, timina no DNA e uracila no RNA. Então, os nucleotídeos, eles são esses daqui, tá? As bases nitrogenadas que vão formar todo o nosso DNA e nosso RNA. Aqui nós vamos ter as bases púricas e as bases pirimídicas, tá? Que elas vão ter modificações no anel. Então, ó, a adenina e a guanina, elas apresentam um duplo anel de átomos de carbono, tá? E são originadas por uma substância chamada purina. Por isso, são chamadas de purinas, tá? Púricas. A citosina, a timina e a uracila, elas são formadas por um composto com um único anel de carbono, que é chamado de pirimidina, tá? Então, aqui, ó, fica mais fácil da gente entender. Adenina, ó, 2 anéis, guanina, 2 anéis de carbono, citosina, uracila e timina, 1 anel de carbono. Ó, aqui tem 2 conexões, ó, 2 anéis e aqui um só. Então, as púricas são as que são formadas por 2 anéis e as pirimídicas que são formadas por um único anel, tá? Aqui a uracila que só tá presente no RNA e aqui a timina que só está presente no DNA, tá? Aí aqui embaixo fala sobre pareamento de bases, tá? Então, diz assim, ó, as bases nitrogenadas ficam dispostas frente a frente, formando pares, tá?
E as interações químicas entre as bases são chamadas de ligações de hidrogênio. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, é um esquema, uma ilustração, uma representação do DNA, tá? Ele é uma dupla hélice, como eu falei para vocês. O que quer dizer? Os nucleotídeos, eles se completam, eles fazem parzinhos. Um encaixa no outro, tá? Olha aqui as corzinhas, ó. Adenina, citosina, guanina e timina, tá? A adenina, ela só vai se encaixar na timina, que nem lá a enzima só se encaixa no seu substrato, aqui a adenina só se encaixa na timina, tá? E a citosina só se encaixa na guanina e vice-versa, tá? Então, é isso aqui a ligação da ponte de hidrogênio. Elas se conectam a partir de uma ponte de hidrogênio e formam, todas conectadas, o DNA, tá? Então, elas são estruturas químicas que se conectam e formam o nosso DNA. O nosso DNA, ele é feito de dupla hélice e essas substâncias, elas são complementares. Uma completa a outra, tá? Assim, uma completando a outra, que formam todas as características do ser humano, tá? Ou do ser vivo. Porque todos os seres vivos possuem DNA, tá? Até um vírus que não tem célula tem DNA ou RNA, tá? Aqui para nós tá falando sobre os exames de DNA, tá? Então, ele tem uma técnica, ó, que é chamada de eletroforese, que ele faz com que a gente consiga encontrar, descobrir essas bases nitrogenadas. Olha aqui, ó. Então, aqui tá mostrando diferentes formas de fazer. Então, aqui, ó, a gente consegue ver os pares de DNA, tá? Que aí a gente consegue ver, a partir desses padrões, teste de paternidade, estrutura e tudo mais, tá? Quem trabalha com essa parte aqui consegue ver toda a sequência do DNA de um indivíduo, ok? Que nem fizeram lá, né? Voltando pro coronavírus, quando que as cientistas conseguiram descobrir o genoma, é isso, tá? Elas conseguiram parear, só que ele era um RNA, ele era uma hélice só, ó. DNA, dupla hélice, RNA uma hélice só. Eles conseguiram pegar e fazer isso aqui e descobrir qual era a sequência desses aminoácidos no vírus, tá? Então, com relação à estrutura do RNA, então ele é uma única hélice, um único filamento. Ele é formado por guanina, citosina, adenina e uracila no lugar da timina, tá? E aí a sequência dele vai formar as características do DNA, do RNA, desculpa. Nós temos 3 tipos de RNA. O ribossômico, que é encontrado lá nos ribossomos da nossa célula, que a gente vai ver mais adiante. O mensageiro, tá? Que ele atua associado ao ribossomo, carregando mensagens do DNA até o ribossomo. Então, esse daqui é o que vai fazer toda a movimentação lá na célula. Vai ir lá do ribossomo, vai lá no núcleo, vai pegar informações do DNA e vai voltar lá pro ribossomo, tá? Isso tudo a gente vai ver depois com mais calma como é que eles fazem isso, tá? É só para vocês saberem mais ou menos o que eles vão fazer no nosso organismo. E tem o transportador, que aí ele realiza o transporte dos aminoácidos. Então, eles vão pegar os aminoácidos das outras substâncias, dos outros lugares que estão soltos, olha ali, ó, soltos no citoplasma. Então, todos os aminoácidos que estão soltos, livres, que não estão conectados, formando proteína ou alguma outra estrutura, eles são capturados, vamos dizer assim, pelo transportador e são levados até os ribossomos para formar a proteína, tá? Então, eles têm toda uma função. Olha só, nós temos o DNA no nosso corpo, ele é o que dá nossas características, mas nós temos esses 3 tipos de RNA também,
que eles vão ser os auxiliares do DNA para a formação das proteínas, principalmente, tá? Pessoal, é mais ou menos isso. Se vocês ficarem com dúvidas, vocês mandem mensagem lá pro atividades, tá? Esse conteúdo, ele não é muito difícil, mas sempre pode acontecer de ter alguma dúvida, então mandem lá para atividades. Não esqueçam também de mandar os exercícios, tá? Foto do livro, tá? Façam uma letra bem legível, um lápis bem forte ou caneta, tá? Assim que vocês me enviarem, é que assim, ó, eu iria mandar hoje para vocês o gabarito das atividades da semana passada. Só que muita gente não entregou ainda. Eu vou esperar mais um tempo, até o final da semana, para vocês me mandarem, tá? Então, assim, quem não me mandou as atividades da semana passada, junto com a dessa semana, me mandem, tá? Que aí eu consigo mandar o gabarito para vocês, ok? Mandem as fotos pro atividades de AD, mandem dúvidas também, tá, pessoal? Até a próxima!